Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da FUVEST 2022, questão M4, item B. Deixei ele separado porque eu estou fazendo o possível para não errar essas contas aí, vocês vão ver o porquê. E a questão é a seguinte: uma pirâmide P quadrada na base A, B, C, D, todo mundo tem índice zero aí, esse quadrado aqui que está nesse plano, me parece π maiúsculo aqui, né? De cada lado dele, uma unidade. Então, essa medida aqui é igual a 1 qualquer coisa, uma unidade de medida, apoiada no plano que eu acho que é π maiúsculo, não tenho certeza. As quatro faces têm triângulos equiláteros ligando na base, no ápice é zero. Então, quer dizer que essa medida daqui, como o triângulo é equilátero, o triângulo é essa face aqui, né? Também é igual a 1. Indicados na figura dividem cada aresta da pirâmide em 3 segmentos. Então, olha só, isso aqui é 1/3. Isso aqui também é 1/3. Você tem um montão de medida que é 1/3 aí, porque você saiu dividindo aí em 3. O novo sólido da figura, subtraindo de P, da pirâmide inicial, as outras 5 pirâmides aí, né? Aqui de cima de base quadrada e as 4 aqui, ó, no pé de base triangular, né? Então por isso que a gente vai chamar elas de tetraedros. E a gente pede para determinar o volume. A questão A e C eu já fiz, deixei a B separada porque tem um montão de continha, eu adoro errar essas contas. E vamos ver o que a gente precisa para saber o volume dessa criança. Primeiro, a gente precisa saber qual a altura, que eu já calculei lá, né, na questão anterior, né, na letra B, na letra C dessa questão M4. Mas eu vou calcular de novo para vocês verem como é que é. E você precisa enxergar que a alturazinha aqui das outras pirâmides é de 1/3 de H. Legal? Isso por quê? Se você traçar esse triângulo aqui, ó, no qual essa medida daqui é 1, e aqui eu vou ter as alturas separadas, lembra que a gente marcou em 1/3, 1/3 e 1/3, né? A medida do meio também é 1/3. Então você também, por semelhança de triângulo, já que esses ângulos aqui têm 90 graus, vai chegar a divisão das alturas em 1/3 e 1/3 e 1/3 também, só não coloquei a medida do meio para não ficar embolado. Legal? Por semelhança de triângulo. Aí, para matar a questão, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o volume da pirâmide grande, vamos calcular o volume da pirâmide do topo e vamos calcular o volume de um tetraedro e multiplicar por 4, porque o volume todo vai ser o volume da pirâmide grande menos a pirâmide de cima menos as 4 pirâmides do pé. Legal? Então, o volume da pirâmide, a área da base, que multiplica a altura, dividido por 3. Então, a gente tem que calcular a altura, como eu falei para vocês. Repara que essa linha vermelha é a diagonal, por exemplo, DO, BO. Então, a diagonal do quadrado é lado raiz de 2, só que esse quadrado é de lado 1. Então, essa medida toda aqui é raiz de 2, fazendo com que essa medida daqui, que é a metade, seja raiz de 2 sobre 2. Como o lado aqui tem uma unidade, você aplica Pitágoras nesse triângulo aqui. Enxergamos? Então, como vai ficar? H ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, né? Então, H e raiz de 2 sobre 2 são os catetos e 1 é a hipotenusa, né? Tá oposto ao ângulo de 90 graus, sempre é a hipotenusa. Então, H ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado é 1 mesmo, menos quadrado de raiz de 2 é 2, quadrado de 2 é 4. Então, vamos multiplicar o lado de cá por 4 em cima e embaixo. Então, 1 é igual a 4 quartos, fazendo com que H ao quadrado seja 4 menos 2, 2 dividido por 4, 2 quartos. Extraindo a raiz, H vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, deixa eu até marcar com uma cor bem vibrante aqui, marcar com vermelho, porque eu preciso dessa medida aí repetidas vezes, né? Ela e 1/3 dela, né? Então, se essa medida aqui é raiz de 2 sobre 2, essa medida aqui, H sobre 3,
vai ser quanto? Raiz de 2 sobre 6, por exemplo. Legal? Eu vou precisar disso algumas vezes. E o volume da pirâmide grande, o qual vai ser área da base, é um quadrado de lado de 1 vezes 1, que multiplica a altura, raiz de 2 sobre 2, 1/3 da fórmula da pirâmide. Está aqui, ó. Legal? Deixa eu melhorar esse 3 aqui. Então, o volume da pirâmide zona vai dar raiz de 2 sobre 6. Guarda esse primeiro resultado aí. Legal? Da pirâmide de topo, como a medida é 1/3, né? Então, depois eu digo o macete. Vamos à conta propriamente dito. A área da base vai ser o quê? Esse quadrado aqui de 1/3 e 1/3. Então, 1/3 vezes 1/3. Isso aí é igual a 1/9. Legal? Então, o volume vai ser área da base, 1/9, que multiplica a altura, que é 1/3 desse H aqui. Então, como eu já falei para vocês, raiz de 2 sobre 6. Tudo isso dividido por 3. Então, eu posso multiplicar por 1/3. Então, a área da base está aqui, a altura está aqui, 1/3. Então, 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 9? Não, vou fazer o seguinte, 27 vezes 3, dá no mesmo, 162. Então, raiz de 2 dividido por 162. Então, guarda aí, porque a gente vai precisar disso aí para fazer a conta, né? Final. Por último, eu tenho 4 tetraedros, já deixei separado aqui a área da base, que a gente tem que tomar cuidado, porque é um triângulo, né? Então, a área da base é 1/3 vezes 1/3 dividido por 2. Então, a área da base, nesse caso aqui, vai ser 1 sobre 18. Tranquilaço até aí? A altura, como eu já falei para vocês, também é 1/3 da altura original. Então, se a altura do original é raiz de 2 sobre 2, 1/3 é raiz de 2 sobre 6. Então, vamos lá. O volume vai ser área da base, 1 sobre 18, que multiplica a altura, raiz de 2 sobre 6. Tudo isso dividido por 3 dá a fórmula da pirâmide. Legal? Então, o volume dela vai ser 18 vezes 18. 18 ao quadrado é 324. Então, raiz de 2, 324. Só que a gente vai ter, ó, vou botar até num colorido bem exagerado aqui, ó, vou ter que multiplicar isso por 4, porque tem 1, 2, 3, 4 tetraedros aí. Enxergamos? Então, o teu volume total, já deixei aqui engatilhado para eu não dar bobeira, é o volume da pirâmide original, menos o volume da pirâmide lá no topo, menos 4 vezes o volume dessa última pirâmide, do tetraedro aqui, ó. Então, 4 vezes isso aí. Então, vamos deixar aí, dá para ficar todo mundo com 162 embaixo, né? Como é que vai ficar? Basta multiplicar aqui por 27, porque 6 vezes 27 é justamente a conta que a gente fez para dar 162, raiz de 2. Vezes 27. Beleza até aí? Menos raiz de 2 dividido por 162. Para eu chegar no 162 aqui, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Ou melhor, vou dividir por 2 em cima e embaixo. Né? Então, fiquei com 162. Então, 27 menos uma vez, menos 2 vezes, é 27 menos 3. Então, vai dar 24 raiz de 2 dividido por 162. Legal? Dá para dividir todo mundo por quanto aí? Por 6. Então, fica 4 raiz de 2. 162 dividido por 6 vai dar 27, né? Da conta anterior lá, né? Então, dá para mexer mais nisso? Não. Chegamos ao resultado. É isso aí.
Me parece que eu esqueci de falar uma coisa importante aqui, que eu posso falar nessa pirâmide aqui, que é o seguinte. Isso aqui já foi motivo de aula. Vou ver se eu deixo um card aí, né, para relações lineares, quadráticas, cúbicas, que essa conta daqui você poderia ter feito direto, que é o seguinte. Qual é o volume da pirâmide original? Raiz de 2 sobre 6. Qual é o volume dessa pirâmide aqui? A medida é de 1/3. Mas só que é de 1/3 ao cubo. Porque, ó, 1/3, 1/3 e 1/3 aqui. Então, para você achar esse volume daqui, você poderia achar direto multiplicando 6 por 27, 162. Daria o mesmíssimo resultado, tá? Porque a relação de diminuição não é linear aí. Tá legal? A relação é cúbica, porque você está lidando com algo volumétrico. Isso te pouparia tempo nesse trecho aqui da questão. É lógico, né? Saber, no caso da resolução geral, tem outro detalhe também, que essa conta daqui a gente fez no item C que da aula anterior, né? Então daria para fazer essa questão um pouquinho mais rápido, levando em consideração essas duas coisas aí. Isso tudo dito, a gente se despede aqui dizendo que tem aula todo santo dia, pedindo vocês aí para deixar um like, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.